O poeta Gibson José de Santana carrega em seus versos muito dos prazeres sensuais e também traz muitos elementos da sensibilidade humana. Hoje eu vou bater um papo com ele. Sejam muito bem-vindos à live aqui do Instagram. Eu me chamo Rafael Solon, sou produtor de conteúdo audiovisual e também criador do canal Leitura e Imagem. E hoje eu vou bater um papo com o poeta pernambucano Gibson José de Santana. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória de vida, sobre as suas inspirações e afins. Então, podem chegar que vamos iniciar agora. Boa noite, Gibson. Boa noite, meu querido. Enfim, conseguimos. Fico muito agradecido por você ter aceitado o convite pela segunda vez e que você esteja bem melhor do caso, não? Não, hoje eu estou. Semana passada foi uma crise de soluço, começou 4 da manhã, foi até o final da tarde, fiquei super cansado e pense que eu não desejo isso para ninguém, cara. É horrível, muito ruim. Tá certo. Bom, boa noite a todos que vão participar da live aqui conosco. Primeiramente, Gibson, vamos fazer as apresentações. Então, gostaria que você começasse falando um pouquinho mais sobre você. Ok. Meu nome é Gibson José, eu sou casado com a Tarsila, tenho 2 filhos, um casal de gêmeos, que é o Cleite e a Amanda. Hoje eu moro em Mossoró. A transmissão está sendo aqui da minha casa, em Mossoró, mas eu sou natural de Olinda, Pernambuco. Sou o filho mais novo de 11 filhos, né? A minha mãe e meu pai produziram um pouquinho a mais e eu sou o mais novo de 11 filhos. Semana passada eu completei 46, essa semana eu completei 46 anos, graças a Deus. Sou auxiliar de dentista desde 2006, né? Então, fiz o curso e comecei a trabalhar, sou concursado na área, né? Estava fazendo administração, tranquei porque eu não gostei muito do curso e hoje eu dedico mais o meu dia trabalho e casa, né? Gosto de escrever, há muito tempo eu escrevo. Desde a época da minha adolescência eu escrevo. Perdi um livro com mais poesias e hoje eu estou entrando um pouco mais nesse mundo literário, né? Eu tenho algumas antologias que eu participei e outras que eu organizei. E um livro que a gente vai falar hoje, que é A Arte de Seduzir, A Sedução pela Boca, que foi meu primeiro livro autoral. Eu pretendo lançar outros, só me falta condições. Espero conseguir um dia lançar outros. Eu tenho cerca de 500 poesias inéditas no meu computador. E todo dia eu componho, né? Vou escrevendo e vou guardando. Mas, assim, a minha paixão é a leitura. Eu gosto de ler e gosto de escrever. E hoje eu escrevo muito mais por um hobby, né? Porque é o que faz meu dia passar rápido no trabalho, quando eu estou sem fazer muita coisa lá, eu pego um papel, vou escrevendo, né? Graças a Deus. Sou casado há 14 anos, né? E, graças a Deus, estou bem de saúde. Morando em Mossoró hoje, mas uma terrinha quente. Isso é o que importa. Vamos começar lá pela sua gênese. Você consegue lembrar quando foi que você escreveu o seu primeiro verso? Cara, sala de aula. Eu creio que quinta ou sexta série, quando eu comecei a estudar com uma professora chamada Sevimar. É isso mesmo. Ela escreveu uma frase no quadro que eu não esqueço nunca mais. Ela escreveu no quadro que começar é para muitos, continuar é para valentes e terminar é para heróis. Foi a primeira frase, eu não sei quem é o autor, mas essa frase foi a primeira frase que me despertou a escrever alguma coisa. E eu gostei tanto da frase, foi algo que como eu posso dizer, que me tocou tanto, que eu anotei no meu caderno, lia todo dia isso para mim, né, porque foi como se fosse um incentivo para me correr
do que eu queria, né? Mas foi na época de colegial mesmo, quinta série, eu escrevia em papel jornal, por exemplo. Pegava um papel, se via alguma coisa, escrevia lá, mas muito tempo atrás, colegial mesmo, quinta série, quinta, sexta série, e até hoje. Primeiramente, eu vou avisar para os que estão chegando agora aqui na live, sejam muito bem-vindos. Vou avisar para vocês que quando estivermos próximos dos 20 minutos finais, eu vou abrir aqui o chat para que vocês possam fazer perguntas para Gibson a respeito de suas obras. Então, vamos sossegar um pouquinho, vamos primeiro curtir esse bate-papo, que quando vocês puderem, mas já vão elaborando as perguntas de vocês, porque muito em breve eu vou lê-las. Então, enquanto isso, vamos dar continuidade aqui à entrevista. Gibson. Você fala de onde, Rafael? Eu sou de Olinda também, então nós somos... De Olinda também. Somos conterrâneos. Como você está em Mossoró, né? Fica impossibilitado da gente fazer a entrevista pessoalmente. Eu até falei para você, caso você esteja aqui pela cidade, vamos fazer esse bate-papo, né? Mais próximo, que fica bem melhor para conversar. Quando você final de dezembro eu estou para o Recife, então a gente pode marcar uma outra conversa ao vivo mesmo, até para se conhecer melhor. Pronto, eu tô louco para que isso aconteça, então vamos organizar esse bate-papo. Vamos sim. Gibson, tem uma curiosidade, você falou muito da questão da escola, e eu tenho uma história muito parecida com a sua com relação a isso, só que no meu caso foi um pouco mais diferente, porque o meu primeiro verso eu escrevi aos 13 anos de idade, eu estava se eu não me engano, era no sétimo ano do ensino fundamental, e a minha família me colocou para estudar em escolas da rede particular, né? E nessa época eu tinha um professor de língua portuguesa muito sisudo, sabe? Daqueles bem... bem rígido. Um sistema ditatorial. E ele foi muito rígido comigo durante esse semestre. E eu me lembro que a professora de História da Arte, ela entregou para os alunos uma folha, uma imagem. Nessa imagem, ela pediu para que embaixo nós escrevêssemos qualquer coisa que viesse em nossa mente. Não necessariamente tinha que ter alguma ligação com a imagem. E foi nesse dia a primeira vez que eu escrevi um verso. E eu mostrei para todos os meus colegas de sala de aula e para ela, e muitos deles gostaram do meu trabalho. É engraçado porque esse mesmo professor também teve contato com esse material, só que ele chegou para mim e começou a fazer perguntas muito capciosas, muito de um nível, sabe, de um nível intelectual elevado até demais para um menino de 13 anos entender. Eu sei. Eu sei que aquilo ali foi um golpe para mim, sabe? Foi uma coisa tão importante que eu criei uma forte resistência para continuar a escrever. Depois desse professor muito rígido, ele falou o que ele achou do meu verso. Então, eu acredito muito naquilo que Paulo Freire fala a respeito da educação bancária. E é exatamente quando um sistema, né, educacional ele oferece muitas informações, né, um excesso de informações e, consequentemente, o aluno não sabe o porquê dele estar aprendendo tal assunto. E eu passei muita experiência durante a escola. Você teve algum processo também em que você sentiu esse bloqueio ou alguma crítica que foi muito acirrada, que fez com que você deixasse de escrever por um tempo? Eu tive um bloqueio, não foi na escola, né? Quando eu passei 6 meses morando na Bahia, em 99. Eu tinha um caderno de capa dura pequenininho. Eu tinha cerca de 90 poesias escritas lá. E eu sou do tipo daquela pessoa que, quando eu escrevo, eu não decoro. Se você perguntar alguma coisa para me recitar aqui para ti, eu vou ter que pegar um livro e ler. Eu posso escrever agora para ti, mas eu não vou conseguir recitar para ti sem olhar para o papel. Então, quando eu peguei, eu deixei com uma amiga minha lá e voltei para Recife, eu solicitei que ela enviasse o caderno pelos Correios. E ela não me enviou. Um tempo depois, ela me fala que aquele caderno foi perdido numa enchente.
Aí esse foi o período que eu parei de escrever. Nossa, eu Sim. escrevi tanto, foram 90 textos mais ou menos, e se perdeu naquele caderno. E eu tentava lembrar de alguma coisa que eu tinha escrito, não conseguia nada. Então eu pensei, então não vou escrever mais. Parei de escrever. Só que depois de um tempo eu gosto de ler bastante, né? E eu costumo ler livros rabiscando. Todos os meus livros são rabiscados, tem uma anotação. E eu pegava o livro e escrevia do lado. Aí eu parei e pensei, poxa, por que eu estou escrevendo do lado se eu posso voltar a escrever no caderno? Aí foi quando me deu essa explosão de novo de voltar a escrever. Mas esse momento essa frustração, vamos dizer assim, ter perdido o caderno com tantos escritos que eu gostava, me deu uma aridez poética, vamos dizer assim. Eu não conseguia escrever mais, né? Aí eu comecei a escrever de novo, todo o papel que eu acho que eu ainda tenho guardado muitos papéis rabiscado, porque eu tenho medo de perder o que está no computador e não ter como recuperar aquilo. Então eu tenho esse, vamos dizer assim, um trauma de que se eu não salvar em dois cantos, eu vou ficar sem o meu conteúdo. Eu acho que eu até sou exagerado um pouco nisso. Porque eu tenho no computador e tenho em papel. Porque eu tenho em papel, eu só tenho em computador. Mas informática é aquela coisa, quando dá uma pane, meu amigo, você perde tudo. Então, eu não quero arriscar, não. Não quero ter de novo essa aridez poética, como se diz, não. Deixar de escrever porque eu perdi meus escritos. Então, foi esse momento que eu parei de escrever, quando eu perdi esse caderno. Eu achava que eu não ia escrever mais. Achava que eu não ia ter mais aquele tino de escritor. Aí, quando eu comecei a escrever, o pessoal começou a gostar. Aí, até hoje, não parei. Sim. Você tem algum horário específico que você gosta de escrever, digamos, alguns hábitos, rituais que você segue? Ou é simplesmente quando tem uma ideia? Quando surge uma ideia, você já coloca ela direto no papel? Cara, é quando surge a ideia. Não tem como. Posso estar aqui contigo agora, pegar uma imagem e começar a escrever. Ou como eu posso estar como aconteceu, não sei se você viu na minha bio, que tem na minha página sobre os dois rapazes que foram mortos na Uhum. Amazônia, né, o Bruno e o Dom, né? Uhum. Desculpa. Naquela noite eu vi essa reportagem que eles tinham morridos, né? E eu pensei, nossa, isso é um absurdo. Então eu vou tentar escrever alguma coisa. E na manhã, que eu estava indo para o trabalho de moto, me veio só uma frase: índio chora. Cara, eu comecei a escrever, eu comecei a falar pilotando a moto. Primeira coisa que eu cheguei no trabalho, que eu fiz no trabalho foi chegar no computador, abrir e começar a digitar, para não perder o tino. Então, assim, não tem hora para mim. Pode vir uma inspiração agora contigo, pode ser de madrugada, se me acordar de madrugada e ver uma imagem ou uma palavra. Eu posso estar viajando em qualquer canto, se vir a inspiração, eu vou lá e escrevo. Eu tenho até medo de que isso venha me atrapalhar futuramente, de começar a recitar uma poesia mentalmente, querer colocar no papel e não conseguir porque eu já recitei. É por isso que eu sempre digo, eu sempre escrevo. Papel higiênico, papel de carta, caderno, computador, até contracapas de livro eu já escrevi para não perder a inspiração, porque ela vem de momento, não é uma hora de manhã, de tarde, de noite, não. É o momento que vem e eu vou lá e escrevo. Então, assim, eu gosto, é algo meu de escrever quando vem a inspiração. Uma palavra, uma imagem, uma situação. Aí eu vou lá e escrevo. É algo Ah, que eu não sei explicar bem, entendeu? sim. Você falou uma coisa que chamou muito minha atenção. Você é daqueles que gosta de rabiscar nos livros, né? Quando você Demais. vê alguma coisa que Muito, chama muito, muito. você e sublinha, né? Deixa muito. E Eu prestei muita atenção também na capa do seu livro, O A Arte de Seduzir, que vamos falar hoje. hum, E uma coisa que chamou muito minha atenção foi a paleta de cores. A escolha, você faz um misto entre a cor roxa e a cor rosa na capa do livro. E eu queria perguntar, você, como foi para escolher o ilustrador, né, para fazer a capa deste livro? eu conheci a editora, né? A editora do livro pela internet, né?
que é Uhum. a Draga Editorial. Eu entrei em contato com ela, mandei os originais, e depois de um tempo eles só pediram para mim falar em palavras, escrever um e-mail, enviar um e-mail, de como eu gostaria que fosse uma capa. Aí eu falei que seria vermelho, né, em degradê, com um casal abraçado. E a arte foi toda da editora. Eu só dei a descrição e todo o mérito por essa capa aqui é da editora. Cor, diagramação, tudo mais é da própria editora. Eu até fiquei surpreso que eles conseguiram, é, como é que eu posso dizer, traduzir para o papel, para uma imagem, aquilo que eu queria para o livro. Né? Hoje eu digo que é uma das capas que eu mais gosto quando eu olho para um livro. Não é porque é o do meu livro, é porque eles souberam traduzir diretamente. A arte traduzir isso, é um casal abraçado, sabe? E a cor em degradê é algo que eu queria muito, né? Que fosse vermelho e preto. A parte roxa foi da própria editora, mas eu posso dizer sem modéstia nenhuma que realmente a arte toda, todo o mérito dessa capa é do pessoal da Drago. Trabalharam muito bem. Uma coisa que chama muito minha atenção nos seus versos é que você traz muitos elementos da sensualidade, do corpo feminino, e tem muito Isso. desses traços. Você gosta muito de trabalhar a questão do desejo. Você tem, digamos assim, a sua esposa como uma grande musa inspiradora para muitos dos seus versos? Ela tem alguns versos que eu escrevi, né? Uhum. E ela me perguntaram se esses versos que eu escrevi, ou que eu escrevo, é pensando em alguém em específico. Não. Eu vejo uma imagem, a imagem me inspira a escrever, e eu vou lá e vou detalhando aquela imagem em palavras, né? Tem algumas poesias que é dedicada à minha esposa, aos meus filhos, mas eu não posso levar para o papel aquilo que é privativo meu e dela, entendeu? Isso eu não coloco, né? Então é um respeito que eu tenho para ela, por ela, de não colocar no papel aquilo que a gente tem um com o outro. Eu detalho porque eu sinto, eu vivi alguma coisa e eu senti alguma coisa. Então vai no papel, mas nada que seja intimamente meu e da minha esposa eu coloco no papel. É uma imagem, é uma palavra, é um texto que eu vou lá e só faço uma complementação, né? Mas realmente, eu gosto muito de falar sobre o desejo, a sedução, o tesão, vamos colocar essa expressão, né? Uhum. Porque tem coisas que, se você não expressa, tá muito tabu de falar sobre isso. As pessoas evitam falar sobre tesão, sobre desejo, porque acham que vai ser mal visto. Se você não fala, o tabu permanece. Então, se a gente fala, a gente quebra um pouco o tabu, né? Masturbação não devia ser um tabu. Carícia entre um casal não deveria ser um tabu de se falar, né? Uhum. Eu tento falar nas minhas poesias de um jeito não tão pornográfico. Eu tento ser um pouco mais erótico, eu tento ser erótico, mas não pornográfico, né? Algumas vezes eu sei que eu excedo em algumas expressões, né? Mas não tem como trocar as palavras não perdendo o sentido da frase, entendeu? Sim. Então, eu gosto de usar as palavras que não ofendam ninguém. Eu meço as palavras justamente por causa disso. Eu já recebi uma crítica de uma pessoa dizendo que eu denigro a imagem feminina quando eu falo nas minhas poesias da relação entre homem e mulher. Teve pessoas que já veio falar para mim que eu coloco a mulher como um objeto sexual, né? Eu acho que é uma visão errada do que eu escrevo. Porque quando Exato. eu escrevo ambos, o casal, homem e mulher, se relacionando. Eu não boto a mulher como objeto sexual do homem. Eu coloco os dois se acariciando, trocando beijos, carícias. Então, as pessoas às vezes tendem a não aceitar e acabam a ter uma interpretação errada disso aí que eu falo, né? Mas eu gosto de falar sobre sexualidade, desejo, paixão, porque isso mexe com quem lê e mexe comigo que estou escrevendo, né?
A Eu melhor coisa é diria, quando eu escrevo e alguém me responde alguma coisa, eu quando diria me que dá um feedback positivo. tem muito da sensibilidade dos seus versos. Você não traz só a questão da sensualidade pela sensualidade, porque senão seria hedonismo, né? Prazer por prazer. E não é isso. Quando eu leio seus versos, eu vejo que você traz muito também das sensações, muito mais voltadas para a sensibilidade humana. Então, você gosta muito de falar sobre sentimentos através Isso. da sexualidade. É um misto entre sentimentos e os prazeres carnais, né? Agora, eu também tenho uma curiosidade. Existe algum tema que para você é muito desafiador para escrever um verso? Um tema que você diz, não, esse é um assunto que para mim é desconfortável de se escrever. Tem algum assunto específico para você é desafiador? Eu, eu tento falar menos possível de política e Uhum. assuntos que sejam relacionados a pessoas homoafetivas. Sim. Não tenho nada, não sou contra, né? Eu tenho familiares que são, né? Eu tenho conhecidos que são homossexuais. Eu tenho pessoas que é a favor de político A, de político B, mas eu sei que se eu começar a expressar em minhas poesias sobre política ou sobre esse tema de homoafetivos, há pessoas que vão também interpretar de um modo errado, né? Uhum. Um conto que as ruivinhas, eu acho, que Sim. são a relação entre duas lésbicas, né? Então, eu tentei o máximo das palavras corretas para que não fosse mal interpretado. São esses dois assuntos que eu evito tocar bastante por causa da má interpretação dos outros. Nunca vou deixar de falar. Um momento eu falo e vou expor minha opinião. Mas enquanto eu puder evitar para não criar mais interpretação das pessoas, aí eu evito. Porque hoje em dia você pode dizer A, alguém vai ouvir e vai dizer, não, ele falou A mais A. E até você provar que você só falou A é complicado, né? Ainda mais nesse meio social, nesse meio digital que nós temos, existe esse risco de tudo que você falar ser mal interpretado. E isso a gente vê diariamente, que você pode falar uma coisa e depois é totalmente mal interpretado. Então, eu não quero correr esse risco. Eu prefiro evitar um pouquinho, falo aos poucos, mas eu evito. Não é que me deixa desconfortável, mas eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer, um certo receio de falar, por conta do que as pessoas vão pensar. Claro. Agora, outro detalhe, eu vejo que existe muito da filosofia cristã também em alguns dos seus versos. Sim. Você tem uma forte ligação com os ensinamentos cristãos? Eles, de uma certa forma, influenciam o seu trabalho? Eu já fui catequista de Crisma e de primeira Eucaristia, né? Então, meus primeiros escritos lá, para a década de 90, eram ligados mais para essa parte religiosa, né? Uhum. E hoje em dia eu tento escrever algo nesse sentido também religioso, mas as minhas raízes cristãs é católica, né? Eu tento escrever não poesias religiosas, mas textos mais longos, falando sobre a religiosidade. Por exemplo, eu tenho um texto que fala sobre o padre e o mistério da missa, né? Que poucas pessoas sabem que o padre ele pode celebrar a missa sozinho, porque ali no meio da igreja tem ele e toda a, a, a corte celeste, vamos dizer assim, falando teologicamente falando, né? Então, o padre não precisa de ter a igreja cheia para falar, para celebrar a missa. Então, nesse texto que eu fiz, o Padre Mistério da Missa fala um pouco sobre isso. Tem outro texto que eu tenho, Coroado tu fostes, com coroa de espinho, né, falando da morte de Cristo na cruz. Eu tenho poucos textos religiosos, eu estou em falta com esse tema, religiosidade. Não porque eu não quero, não porque eu não goste, mas é porque hoje a minha linha de raciocínio está mais para o social e
as sensações, o erotismo, né? Então, eu preciso retomar um pouco essa linha da religiosidade. Está faltando eu voltar a essa linha. Sim. Você já se aventurou em outras, digamos, vertentes de escrita, como, por exemplo, crônicas, outras formas de escrita além da poesia? Você já fez alguns trabalhos voltados para outro estilo de escrita? Eu tenho contos, alguns contos, né? Eu gosto muito de escrever contos, e eu estou agora começando a pesquisar sobre crônicas. É um estilo de escrita que eu acho muito interessante, adoro ler, né? Hum, Eu costumo assistir jornais na TV que tem a Crônica de Nova York, na Globo, né? Também vamos falar assim, claramente. E eu gosto do tipo, do jeito que se fala, que se escreve a crônica. Só que eu não consigo escrever. Então eu estou começando a pesquisar, a me aprofundar no assunto para ter uma outra vertente. Eu não quero só ficar em contos e poesias. Eu quero também começar a escrever crônicas. Eu acho muito bonito. E uma coisa que eu não sei de jeito nenhum, sinceridade, é poesia de cordel. Tem que é ser muito desafiador. bom para fazer cordel. E eu não estou nesse nível de cordelista, não. Adoro, admiro muito quem faz cordel. Eu já tentei, não vou negar, mas não sai nada, não sai nada mesmo. Então, assim, crônica e cordel. Crônica eu estou correndo atrás. Cordel eu estou deixando de ladinho porque eu sei que não é a minha área, não. Sim. Eu diria que o repentista, ele é muito bom para escrever literatura de cordel, né? E muitos dos que trabalham com improviso. E no seu caso, eu diria que você também não é aquele escritor que improvisa, né? Você precisa de um momento de silêncio, de alguns minutos para escrever, não é isso? Isso mesmo. Eu não consigo chegar na frente de pessoa e recitar uma coisa como o Braulio Bessa faz, como outras pessoas que eu conheço que fazem também. Eu preciso estar no canto, ter uma palavra, ter um norte, vamos colocar assim, Uhum. para começar a escrever. Pode ser uma frase. O amor é próprio. A partir daí eu posso escrever um texto enorme com essa frase. Ou simplesmente é, morte. Eu escrevo um texto enorme. Eu tenho que parar. E outra coisa, eu tenho que ter a minha mão algo que eu possa buscar sinônimos, palavras sinônimas, para que eu não repita a palavra demais. Porque o que eu não gosto no texto é repetir palavras. Pode ter o mesmo significado, mas não a mesma palavra. Né? Então, eu gosto de ter um Google Tradutor, um dicionário do lado, para que eu, não, poxa, que palavra é essa? Deixa eu ver o sinônimo dessa palavra, o antônimo dessa palavra. Eu tenho que ter alguma coisa próxima para que me auxilie na minha escrita. Não é chegar assim, esbravejar versos aos quatro cantos, como faziam os poetas na antiguidade, não. Isso eu não consigo. Eu tenho que estar no canto, escrever, olhar, revisar, ver se está bom. A minha esposa, hoje, ela é a minha, eu digo que ela é minha editora. Uhum. Eu falo, ela, tá bom esse texto? Ela vai ler e fala, ó, aqui está repetitivo. Aí eu é mesmo, eu vou lá e tá mesmo, tá repetitivo. Eu vou lá e corrijo. Eu passo para ela de novo, ela vai e não, ela fala, tá bom. Ou então tem texto que eu faço, passo para ela num dia, no outro dia ela manda mensagem para mim, ó, tu errou essa palavra aqui, ou não está de acordo com o teu estilo, né? Ela tá sendo o meu auxílio nas minhas palavras. E ela também sabe escrever bem, só que ela não escreve. Ela não gosta de escrever. Ela tem uns textos muito interessantes também. Só que ela tem vergonha. Falei, poste e mostre que você também tem talento, mas ela não tem, ela tem vergonha de postar. Mas ela também escreve muito bem. Eu acredito que todo mundo escreva bem, basta colocar no papel. Né? Ninguém Ah, escreve mal. Pode ser tem um um verso, um poeta. soneto, o que for. Você já deve ter Oi? conhecido o trabalho de Patativa do Assaré, né? E Patativa do Assaré ele não sabia escrever, né? Ele Hum, era basicamente analfabeto, então ele recitava, né? E os outros escreviam para ele. Então eu sim, sim. também sou uma pessoa que eu acredito muito que a pessoa ela nasce com um dom para a poesia, né? Para a oratória de uma certa forma. E mesmo que ela não saiba escrever, ela pode ter alguém que transcreva
os versos e que eles sejam publicados, como no caso do Patativa do Assaré. Então, ele, para mim, é um grande exemplo Concordo. que não teve, né? Aqui no sentido, ele não teve acesso à educação e, não, consequentemente, ele não pôde desenvolver a habilidade de escrita, mas ele era ótimo com as palavras. E isso é algo que eu considero muito importante, Gibson. Assim, coisa, você falou que tem outros livros seus que você já está num projeto de serem publicados. Você pode falar um pouco sobre esses projetos futuros? Cortou, não entendi direito o que tu falou. Sobre livros que eu tenho feitos, né? Os livros que, no caso, autoral, são projetos futuros. Pronto, autoral, eu tenho a arte. Eu até separei aqui para mostrar, né? Hoje eu gosto muito de organizar e participar de antologias. Ainda mais porque você conhece outros autores, você interage com eles, acaba fazendo um vínculo de amizade, né? E você acaba conhecendo outros estilos de escrita. A antologia é boa para isso, coletâneas. Hoje eu tenho 10 textos na coletânea da Aparare, que é da editora PC, né? Eu tenho 10 antologias nela. E pela Antologia do Brasil eu tenho algumas e também eu organizei. Agora há pouco eu terminei de organizar uma antologia particularmente, né? Cartas ao Futuro com Amor. Em PDF, teve pouca adesão, porque é em PDF, mas eu vou mandar para ti depois uma cópia dessa antologia. São textos muito emocionantes que as pessoas escrevem. Você olha as pessoas e vê o físico dela, e quando elas transcrevem no papel aquilo que estão sentindo, é totalmente diferente, né? Eu vou te mostrar aqui alguns exemplares que eu participei, né? Esse aqui, por exemplo, Concurso Nacional de Novos Poetas, de 2013. Foi a primeira vez que eu participei de uma antologia, né? Prêmio Sarau Brasil 2013. Foi um concurso nacional. Fui classificado, foi a poesia Olinda, se não me falha a memória. É o meu xodó, porque foi o meu primeiro texto escrito e publicado, né? Aí eu tenho aqui duas que eu organizei, poemas dos 5 cantos do Brasil. Eu tentei juntar poetas dos 5 cantos do Brasil, porque o Brasil não deveria ser um país, deveria ser um continente. Ele é muito miscigenado, né? Então, a gente está aqui, tem um sotaque, está no sul, tem um sotaque. O vocabulário é diferente. Então, eu fiquei curioso em saber como é que cada um podia descrever a sua terra através de poemas. Foi muito bom. Li todos eles, cada um melhor do que o outro, né? Então, foi participar. Não consegui muitos, mas eu consegui dos 5 cantos do Brasil, pelo menos alguém que escrevesse alguma coisa relatando como é que era a sua terra. Aí, esse aqui foi meu pai herói. Meu pai herói, meu primeiro amor. Em homenagem aos Dias dos Pais. Poesias tristes e também muito emocionantes, né? Tem uma poesia aqui que fala de abandono de pai, né? Então, hoje eu gosto muito de organizar antologias. A gente conhece a pessoa, você sabe como é que é o íntimo daquela pessoa através de antologias. E o que um dos meus últimos participar, e que eu tenho muito orgulho de apresentar, é Terra, uma poética de nós, que eu falei para ti, foi do Festival Literário de Lisboa. Sim. Foi setembro do ano passado, se não me falha a memória. Foi uma experiência ótima. Mia Couto foi o homenageado, né? Teve oficinas para você interagir com outros poetas, poetas angolanos, poetas de países de língua portuguesa, né? Então, assim, para quem não tem condições de lançar o seu livro próprio, procure participar de coletâneas, antologias. A PC é ótima. Ela não cobra para que você participe. Você envia seu texto, tudo online, e depois você recebe o ok se seu texto foi aprovado. Eu participo muito por causa disso. Não é algo que eu estou pagando para ter meu texto publicado. É algo que é selecionado por pessoas e que adoraram meu texto e vão estar lá no livro. Mas também antologias e coletâneas é muito bom. Você tem um texto publicado, espalhado por todo o Brasil, porque todo mundo vai receber um livro com seu texto, você vai conhecer novos poetas, vai criar um círculo
literário, né, muito bom. Então, assim, hoje eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tô com 7, eu tenho já, fora o livro autoral, 16 coletâneas, antologias publicadas com texto meu, né? Então, me falta verba, logicamente, eu adoraria publicar um livro, mais um livro autoral, mas a gente sabe que no Brasil o retorno é muito pouco. É bom Exato. demais, nossa, é um prazer você publicar um livro. Eu tive o prazer de publicar, né? Mas se você for falar retorno financeiramente, não tem. Dependendo de como você faça o pacote da editora, você não tem retorno. Então, para você ter retorno, você tem que investir muito. E no Brasil, para investir em literatura, é muito difícil, né? Mas antologias, hoje em dia, e coletâneas, é aquilo que eu estou focando para que alguém, em qualquer canto do mundo, leia a minha poesia. Outra coisa também, a Debage, revista Debage, é ótima também. Você vai lá, acessa o site da Debage, preenche todos os seus dados e publica seu texto lá. É uma revista que ela está em todo o mundo, em língua inglesa, portuguesa e espanhol. Então, você tem ali um conjunto de artes muito boa. Você conhece e interage com pessoas que têm afinidade poética e literária. Você não pode só ter seu texto, você tem que publicar seu texto. Seja em antologia, seja num blog. Não está com condições de participar? Faz um blog. A gente não pode deixar a palavra presa, tem que soltar. Tem que soltar, de fato. Uma curiosidade. Qual dos seus trabalhos foi o primeiro a concorrer a um prêmio? Rapaz, foi esse mesmo aqui da antologia. Concurso Novos Poetas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a poesia Olinda, né? Feita em homenagem à nossa terra. Sim. Deixa eu procurar aqui. Nossa, isso aqui eu nem imaginava que eu iria ser classificado. Não foi pago essa poesia aqui, esse texto, né? Foi 2013, eu estava retornando as minhas escritas, como eu falei para ti, teve aquela QPR de aridez, né? Aí, posso ler para ti? Pode. Pronto, essa foi o primeiro texto que eu escrevi no Alto da Sé. Acredite, eu estava no Alto da Sé em Olinda, passeando por aquelas ladeiras, eu parei na frente da igreja da Sé, sentei naquele murinho e fiquei olhando aquela imensa beleza de Olinda. E como escrever se eu não tinha papel e caneta? Cheguei para um rapaz da barraquinha aí, tu me empresta o papel e uma caneta? Ele me emprestou o caderno de anotações dele. Aí eu comecei a escrever. Escrevi e saiu, não sei se está tão bom, mas pelo menos foi classificado para esse prêmio aqui. O texto fala assim: Olinda, do alto da Sé, contemplo a vossa beleza. Como pode alguém se esquecer da tua grandeza? Banhada pelo mar, és a mais bela das princesas, com teus monumentos históricos és de grande riqueza. Das praças, ruas e avenidas surge a lembrança dos personagens imortais. Eufrásio Barbosa, Sigismundo Gonçalves, desses não esqueceremos jamais. Das ladeiras e morros subimos e descemos, dançando e cantando jubilosos hinos a ti. Seja a vassourinha, a pitombeiras ou até mesmo a cerola, todas com seus encantos. Não esqueceremos jamais de ti, pois és lembrada em nossos cantos. Das igrejas e monumentos vemos seus traços religiosos. Sejam herança de portugueses ou holandeses, hoje são nossos. Ó linda, és bela, és grande, és rica, és imortal. O que diremos mais de ti, se temos como orgulho fazer parte desta terra natal? Essa foi a primeira poesia que eu fiz em 2013, dedicada a Olinda, né? Enviei para concurso, no final, acho que foi 2 meses depois, recebi um e-mail dizendo que eu estava classificado, né? E tinha o texto publicado. Então foi uma surpresa para mim, é como eu disse a ti, é meu xodó.
É Uhum. meu primeiro texto escrito e publicado. Sim. O quanto dessa cidade ela tem importância para a sua formação como poeta? Porque aqueles que são, né, moradores aqui locais conhecem muito do carnaval, né, da cultura típica. Aham. Esses feriados em si, eles são muito importantes para você, como poeta, o carnaval, o São João e afins? Cara, eu adoro São João, gosto muito do carnaval. Se eu pudesse estar em Recife e Olinda todo final de ano, para já pegar recesso, férias, carnaval, na metade do ano, São João. Né? Uhum. Olinda e Recife respiram cultura. Sim. Quando eu morava em Recife, eu gostava muito de participar de janeiro de grandes espetáculos. Era muito bom ir para teatros, assistir espetáculos, espetáculos no meio da rua. Em Olinda tem não sei se ainda tem, mostra de arte, mostra de música de Olinda. Né? Na Tem, Alto da Sé ainda teve uma. tem. Ainda É tem? muito bom. Tem. É, Acontece muito no final do ano, a mostra de música. Agora, devido à pandemia, né, atrasou muita coisa. Muitos sim, projetos, muitos. eu acredito. Pronto, Olinda e Recife respiram cultura. Eu ouço muito ao seu Valença, é um dos grandes expoentes da música local, que eu gosto muito de ouvir. Né? Tem outros, eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, né? Meu pai pernambucano de Vitória de Santo Antão, minha mãe paraibana. Então, todo São João era comida de milho na mesa, fogueira acesa na frente de casa e aquele shot de Luiz Gonzaga na vitrola, ainda a vitrola na época, ouvindo. Então, assim, a minha formação foi muito local, né? Ouvindo o seu Valença, ouvindo Luiz Gonzaga, Capiba no período de carnaval, eu busquei conhecer um pouco desses autores locais, porque faz parte da minha, vamos dizer assim, raiz local. Sou Sim. olindense, nascido e criado em Olinda, só saí de Olinda por conta de concurso público, eu passei, tive que sair. Sinto uma imensa falta da minha cidade, não vou negar. Quando eu estou assistindo televisão e vejo que Olinda e Recife está respirando cultura, dá vontade de, se pudesse, ir para De aí voltar e curtir, pra cá, né? sabe, curtir tudo isso. Não, eu sei como é. Sinto muita falta da cidade. Sim. Você falou muito sobre a música, né? Como ela é parte muito importante da sua, também da sua formação como poeta. Você costuma ouvir muitas trilhas sonoras, porque eu também vi que você gosta de música internacional. A gente já trocou um papo falando sobre David Bowie. Então, eu queria saber se você tem uma playlist enquanto você Cara, está num momento assim de inspiração. olha, eu tenho 46 anos. Meu irmão era tatuador. Né? Sim, Hoje em dia ele é artista plástico. Né? Então, na época que ele fazia tatuagem em casa, era num beco de casa, então ele via ouvindo Sepultura, Dire Street, Bon Jovi, Pink Floyd, esses rocks bem raiz mesmo, vamos dizer assim, que bem antigo ele ouvia, Titãs, Engenheiro do Havaí, Legião Urbana, aí depois ele passou para Elomar, Xangai, aquele Cantorias, Zé Ramalho, Fábio, cara, é uma mistura tão grande de ritmos uhum, que se eu contar para você o que eu curto, seria uma lista imensa. Vai de sim, Nelson Gonçalves, eu gosto de ouvir Nelson Gonçalves, por causa do meu pai, né, ouvia muito, a Tim Maia, né, então vai de Nelson Gonçalves a Tim Maia, passando por Marisa Monte, Elis Regina, eu gosto dos Beatles, gosto de Elvis Presley. Pô, como é que tu gosta de Elvis Presley que não foi da tua época? Cara, mas eu ouvi Elvis Presley. Adorava ouvir. Quando eu era adolescente, eu curtia Madonna, sabe? muito Eu tinha um compatível. álbum, coisa de adolescente, bem abestalhado mesmo. Eu tinha um álbum com várias fotos de Madonna, Sim, posters e LPs em fita cassete. Aí sim. depois eu dei para uma amiga minha, desisti de fazer guardar essas coisas e só passei a ouvir.
Mas se eu for falar sobre raiz de música, eu vou colocar para você dois grandes que eu gosto, Caetano Veloso e Chico Buarque. Sim. Adoro ver esses dois, sabe? As músicas, principalmente de Chico Buarque e Caetano Veloso, além de Cazuza, Milton Nascimento, Djavan, mas as músicas de Caetano Veloso e Chico Buarque traz muito da história do Brasil. Eu gosto Ah, de ouvir porque nas letras dessas músicas você conhece um pouco da história do Brasil. Sem entrar na questão política, né? Mas quando você vai ouvir a música deles, você vê que é uma crítica ao momento e que ainda hoje, independente do governo que esteja no poder, é muito atual, né? Então, eu gosto muito disso porque me, me remete ao passado, sim. né? Eu lembro que eu era criança e na frente de casa o pessoal jogando dominó, ouvindo Elomar, Xangai, aquele LP, é, Cantorias, né? Uhum. Almi Sater. Né? Então são músicas que tem letras e que te remete um pouco à tua infância, porque tu vai lembrar que tudo aquilo que eles falavam, você viveu. Hoje eu paro e digo, nossa, não é isso que realmente aconteceu? Tá na letra daquela música, né? Então me recorda. Então essa é a linha musical que eu gosto de ouvir, porque além de trazer para mim boas lembranças, conta uma história, Ah, né? com certeza. Caetano, Chico Buarque, esses Eu, são grandes. eu cresci com os Beatles, né? Então não é da minha época também e e é uma das minhas bandas favoritas, né? E depois eu fui conhecendo outros, por exemplo, Bob Dylan. Eu gosto muito do trabalho do Bob Dylan e depois eu descobri que tem versões de músicas brasileiras que são interpretações de músicas de É Bob Dylan. dele. Fez muitas versões traduzidas, né? O que não falta também é Uhum. essa, digamos assim, esse processo de troca, né? Da versão em inglês para a versão em português. É Eu muito sou bom. português. Gente, para aqueles que estão acompanhando a live até agora, sejam muito bem-vindos. Obrigado muito pela atenção de vocês. E agora eu vou abrir aqui o chat para que vocês possam fazer perguntas para aqui, ok? Enquanto vocês vão pensando nas perguntas de vocês, nós vamos dar continuidade aqui ao bate-papo. Então, sintam-se à vontade para perguntarem o que quiser para o autor. Eu Gibson. tenho também aqui, eu tenho também aqui um duplo de The Doors. Ganhei de um cunhado meu. Ele viajou para a Espanha, deixou na casa da minha mãe, e minha mãe me disse, ó, deixou para ti. The Doors, cara, eu nunca tinha pego para ouvir diretamente, eu só ouvia em rádio, ou alguém colocava na internet, The Doors para ouvir. Aí quando eu cheguei, pô, é muito show ouvir The Doors, sabe? É algo que você bota para ouvir e deixa rolar o dia todinho. Você estuda ouvindo, trabalha ouvindo, compõe ouvindo e não cansa o ouvido, né? É músicas que elevam um pouco o ambiente para você se sentir bem. E há músicas que fazem isso, há músicas que até inspiram a escrever. Né? Eu evito comentar muito porque o pessoal acha que vai ser plágio, você escrever uma poesia de uma música que já foi feita. Né? Então tem isso Legal. também. Vamos falar um pouco sobre alguns dos seus poetas favoritos? Os primeiros, assim, que você entra em contato? Cara, eu gosto do Castro Alves. Eu acho que é por causa da minha época de criança, de escola, né? Sempre que tinha algum livro para ler, era Castro Alves. Vai ler Castro Alves, o poeta dos escravos, né? Então, eu lia bastante Castro Alves, mas eu confesso que eu só lia na época da escola e gostei da didática dele. Né? Eu tenho até aqui, eu não sei se eu trouxe, sim, eu tenho aqui Gonçalves Dias. Eu gosto muito de ler Gonçalves Dias por causa do lirismo dele. Castro Alves, o poeta dos escravos, Gonçalves Dias, o poeta indianista, né, aquele que gosta de exaltar as belezas do Brasil. Né? O Gonçalves Dias, ele é naturalista por natureza, vamos colocar assim sendo. Né? Então,
você olhar para o teu país e transcrever o teu país em palavras é muito, muito perfeito. Né? Então, eu gosto muito de Gonçalves Dias, porque ele é muito patriótico, ele é muito brasileiro, sabe? Então, é algo que não dá para deixar de não ler. Gonçalves Dias e Castro Alves. Eu não sei se é por causa que eu gosto de história. Né? Eu gosto muito daquilo que conta a veracidade dos fatos. Então, por isso que eu gosto desses dois autores brasileiros. Tem algum período histórico assim que você gosta muito de resgatar quando não apenas nas suas escritas, mas é um tema que você gosta muito de se aprofundar nos seus estudos? A época do Barroco, sabe? Eu não vou dizer que eu sou apaixonado pelo Aleijadinho, mas Sim. quando se fala no Barroco, eu penso logo nele, né? Aquelas mãos que transformaram aquelas estátuas em pedra de sabão, né? De uma forma tão perfeita. E por exemplo, quando eu vou para Recife e Olinda e entro nas igrejas, eu fico maravilhado com a obra barroca que tem nessa cidade, né? Você pode sentar ali e viajar por séculos de cada história que a igreja conta. O barroco tem disso, né? Tem um pouco de história em cada canto que ele se apresenta. Então, como eu gosto muito de história, de fatos que mostram a veracidade daquilo que aconteceu, o barroco tem essa minha admiração, essa minha atenção, entendeu? Outra Então, é isso. curiosidade, a gente tem falado muito sobre a literatura em si, mas você cresceu muito também com outras mídias, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos, tem alguma influência também muito na sua formação como leitor? Sim, sim, eu li bastante Turma da Mônica, eu acho que muita criança leu Ah, bastante Turma da Mônica. Teve uma época que era Batman, que DC Comics, Marvel. Então, a minha linha de gibis era essa, era Turma da Mônica, Tio Patinhas, eu adorava Tio Patinhas, aquelas aventuras loucas, Zeca Carioca. Tem gente que fala, nossa, como é que tu conseguia ler Zeca Carioca? Mickey, Os Mistérios do Mancha Verde, né? Adorava eu acho que era o Pateta, que era o Mancha Verde, eu não lembro. Não, o Pateta é outro. Mas era o Pateta com o amendoim, o Super Amendoim, que deixava ele forte, Super Pateta. Né? Então, eu lia bastante. Até hoje eu leio. Mas se eu for dizer qual foi meu primeiro contato com a literatura? Gibis. Mônica, DC Comics, Marvel e a Disney. Então, esses quatro foram o que me incentivaram a ler. Né? Eu sinto sim. falta porque eu tinha bastante gibis e por um momento dessa minha trajetória joguei fora. Chega aquele momento que você acha que está crescendo, né? E acha que o gibi não vai te fazer mais bem. Aí você joga fora e começa a ler livro. Vai pro livro. Aí quando você vai, poxa, eu queria ler um gibi. Cadê meu gibi? Pô, joguei no lixo. Tem Entendeu? quadrinhos que são num nível muito melhor do que, eu diria, que muitos livros que eu li, como você pegar Mafalda, Calvin Haroldo, Peanuts. Tem autores que eu gosto, como Alan Moore, Neil Gaiman. Então, esses caras, você vai ler uma obra deles e você sai assim impactado. Eu, caramba, nunca li um livro que causou assim. Existem Tanto muitos. impacto. Tem livros que me impactaram bastante, mas tem quadrinhos que são superiores a alguns livros Uhum. que eu li. Então, eu costumo dizer que é um embate bem acirrado, né, entre essas formas artísticas. Mas você Eu tenho. tem. Eu sei que a Eu, poesia ela está no seu cerne, ela está na uhum. sua Essência. essência. É. Mas tem alguma outra forma artística que para você você não consegue viver sem? Eu gostaria de ver mais o teatro. Uhum. Eu fiz teatro amador, vamos dizer assim, na época de igreja. Né? Sim. Então, durante 6, 5 anos, eu fiz peça teatral e era o São Francisco da peça. Eu já fui um bêbado da peça, já fui o pai de uma peça. Então, o teatro é algo que eu queria, que eu não sei, não digo que é uma frustração,
mas é algo que eu queria ter podido ter caminhado um pouco mais dentro do teatro. Porque eu acho que, dentre as expressões artísticas, né, o teatro é a porta de entrada para as demais. Né? Então, vocês entrar dentro de um teatro, olhar para aquele palco e ver as pessoas interpretarem personagens que não tem nada a ver com a sua pessoa, é muito, muito bom. Eu tento, às vezes, aqui em casa, né, colocar certos programas para os meus meninos assistirem. Né? Mas quando eu vejo que não está legal, porque eles não estão interessados, não adianta forçar. Tem que ser algo natural. Então, se é natural da minha pessoa gostar do teatro, eu não posso fazer outra pessoa gostar também. Tem que ser natural. Então, o teatro, cara, eu creio que toda escola, né? A gente é ator desde o ensino fundamental, né? Do ensino infantil, que a gente vai participar de uma dança na escola, que a gente vai participar de uma peça na escola. Então, a gente começa a despontar aquele lado teatral da gente na escola. Então, a escola, por si só, deveria buscar despertar mais esse lado teatral dos seus alunos. Né? Eu não sou professor, né? Mas eu já vivi muito em escola, né? Fui formado numa escola pública do primeiro ano, da primeira série ao final do ensino médio, e eu via que em algumas escolas investia em teatro, já em outra não. Dependendo do professor de educação artística, ele puxava isso do aluno. Né? E hoje nas escolas falta essa busca pela cultura, vamos colocar assim. É pouco explorada a cultura dentro da escola, hoje em dia. Quantos teatros não estão fechados, ou quantos atores estão desempregados hoje porque não há um incentivo por parte do governo. Né? Não vou entrar em detalhes políticos, mas não é de hoje, não, é de muito tempo atrás. Né? O teatro vem em decadência. Né? O cinema também, porque tem cada filme que misericórdia. Mas o teatro, que é a porta de entrada para as demais artes cênicas, deveria ser mais visto pelos governantes. E é isso que eu sinto falta. Eu gostava muito de interpretar. Eu gosto de interpretar. Né? Não vou dizer que eu não gostava, eu gosto de interpretar. Se me colocar para fazer uma peça, se eu entrar dentro do personagem, eu tenho certeza que eu vou interpretar bem. Mas eu não segui esse caminho do teatro. Qual foi a sua primeira peça? A primeira peça que você participou, que você encenou? Foi da campanha da paternidade, falando sobre a família. Eu era um bêbado, se eu não falho a memória. Não, na primeira peça eu era o narrador e depois eu me transformei no bêbado da peça. Né? Imagina, de narrador para bêbado, não tem nada a ver. Né? No meio da caminhada da peça eu me transformei no bêbado. Aí a partir daí, na outra, me transformei, fui o pai, fui filho, mas o que me marcou nessa caminhada teatral dentro da igreja, que era um grupo jovem que eu fazia parte, foi São Francisco. Tanto é que hoje é meu santo de devoção, São Francisco. Eu fiz São Francisco, acho que por 6 anos. Né? Eu me inseri tanto no personagem que teve um período que eu tentei ser Frei Capuchinho, acredita? Sim. Passei 6 meses no Convento da Penha, no Recife, fazendo encontro vocacional. Né? Só que a primeira coisa que o frade chegou para mim foi: você está namorando? Eu não. Então namore bastante. Porque nesses próximos 6 meses vai ser quando você vai descobrir se a sua vocação é ser frei, é ser franciscano. Cara, eu vivia na Igreja da Penha todo domingo. Eu estava na Penha e a cada 15 dias eu ficava de 8 da manhã às 6 da noite lá. Eu comecei a amar o São Francisco, queria ser franciscano. Acabei não sendo. Hoje sou muito bem casado, graças a Deus. Então, quase você seguiu a vocação, né, o chamado para ser sacerdotal. Teria algumas particularidades da minha vida que poucas pessoas conhecem, que eu estou falando aqui agora, sabe?
em tentar ser franciscano. Poucas pessoas sabem e ainda olham para mim e falam, quando eu falo isso, tu, escrevendo poesia erótica, desse jeito que tu escreve, tu um dia pensou em ser franciscano, cara? Não tem cara de ser franciscano. Isso me lembrou uma história que, quando eu era pequeno, certa vez, me conta, né? Eu não me lembro. Eu perguntei para, ou foi, acredito que tenha sido para minha mãe, ô mãe, padre casa? Aí ela disse, não, não casa. Aí eu falei, então não quero ser padre. Então, uma resposta bem sincera de criança, né? É quase de criança mesmo. Eu quero as duas vocações. Eu quero casar e ser padre. Não Sim. pode casar. Não vou ser padre também, não, porque eu prefiro casar. Hoje, a menos que seja na igreja anglicana, né? Aí você tem Nem que seja. algumas vertentes que é permitido, mas é por aí. Ibson, a outra curiosidade a gente também, bora falar um pouquinho sobre cinema. Você tem alguma, digamos assim, alguns diretores, alguns filmes que para você são muito, muito marcantes? Tem alguns que Cara, diretores não, mas sem ser muito repetitivo, né? Eu gosto muito do cinema brasileiro. sim. Quando ela fala de cultura. Vamos colocar assim, mas todo filme é cultura, nem todos, né? Por exemplo, eu gosto muito do Auto da Compadecida, eu gosto muito do filme Jararaca, eu acho que é esse o nome do filme, falando sobre a vida de Lampião, sabe? É, Irma Vap, eu não sei se você já viu alguma vez, Uma Vá para o Retorno, já ouvi. é muito bom também. É porque o cinema brasileiro hoje, ele vai muito para a vertente da comédia, o que é Isso, bom. Mas eu sinto muita falta dos filmes dramáticos. Nós temos excelentes filmes dramáticos, mas às vezes eu costumo dizer, eu gostaria de mais produções. Nós temos, mas normalmente hoje o cinema ele vai muito para a parte cômica, né? Vemos muito mais produções, uhum, né? E também lembrando que o nosso país é regido muito por oligarquias, né? E, consequentemente, são as oligarquias que determinam o que nós devemos assistir, né? Nesse ponto é algo que eu não vou entrar também em questões políticas, mas é algo a ser dialogado, né? Essa questão, debatido. a questão de como o cinema nacional ele precisa também de um incentivo muito, muito, muito forte, né? Eu Mas não vou negar que, realmente, o Brasil tem muitos filmes bons, né? uhum, De uma época, tinha uma época que o Brasil era conhecido como filme da pornografia. Para a ter forma. sucesso, o filme tinha que mostrar o corpo da mulher, tinha que mostrar cenas picantes de sexo, né? Aí começou a mudar. Por exemplo, o Carandiru, né? Um ótimo filme, adorei assistir o Carandiru. Uhum, Depois veio poxa, o Capitão Nascimento, esqueci o nome, Tropa de Elite, o filme que fala sobre o nascimento das favelas no Brasil, que é com Cidade de Deus. Laranjinha, esqueci o nome do filme. Tem Cidade Como de é? Deus. Tem o E Cidade de Cidade de Deus que Deus. é muito bom, São tá? filmes bons que retratam a realidade. Mas, às vezes, as produções brasileiras fogem tão absurdamente do que é bom de se assistir, que tem produções no Brasil que não dá nem para ser sessão da tarde, vamos dizer assim a verdade, né? Uhum. Me desculpe, diretores, cineastas, eu não sou nenhum especialista nisso, mas como aquela pessoa que gosta de cinema, que assiste filme, eu seleciono alguns filmes brasileiros para assistir. Né? O Bacurau, por exemplo, eu gostei do filme Bacurau. Uhum. Poderia ter sido melhor? Sim, poderia, mas foi muito bom também. Tanto é Esse, que foi e sucesso. o trabalho é de um diretor pernambucano, né? Que me falha o nome dele, mas ele fez também o Som ao Redor e o Aquários, que também são filmes excelentes. Então, Pernambuco, né, de uma certa forma, também está crescendo muito no cinema não só apenas nacional, mas também mundial. Então, o que eu falei com relação aqui, de fato, eu sinto muito mais a necessidade de investirmos
no cinema, especialmente nos filmes dramáticos, é porque eu gosto muito dos filmes dramáticos brasileiros. Uhum. E eu gosto também das comédias, mas ainda assim, se eu tivesse que escolher entre o drama e a comédia, eu prefiro o drama, né? Sem sombra de Eu escolheria comédia. dúvida. Aí, Aquilo é contraditório. e você falou também muito da questão me lembrou muito dos trabalhos do Nelson Rodrigues, que também muito dos filmes dele, muitas das peças dele, das obras dele foram trazidas para o cinema, né? No século passado. Você conhece muito sobre a obra do Nelson? Não conheço muito, mas eu assisti aquela série. é, Poxa, passou na Globo. Eu não lembro o nome da série. Foi uma série muito boa falando sobre. Era baseado em obras de Nelson Gonçalves. A história como ela é, não lembro se é isso mesmo. Como? Nelson Rodrigues, no caso. Ah, Nelson Rodrigues, pô, Nelson Rodrigues. Nossa, eu gostei muito disso, né? Eu não conheço muito, não vou aqui dizer que sou expert em dramaturgos, em escritores brasileiros, não. Mas se eu disser para ti que se eu pegar um livro entre um escritor internacional e o brasileiro, eu vou ler o brasileiro, porque eu Sim. gosto da literatura brasileira, né? Então, não sei, tenho aqui o meu compadre, eu até disse para ele, eu achei que foi um pouco exagero seu, né? Ah, o prólogo dele, ele falou que, no final ele fala assim, despojem-se de todo preconceito, limpe sua mente e mergulhe de cabeça nas fantasias ilustradas nesses contos com o perfume da inspiração em Nelson Rodrigues. Cara, quando eu li isso, eu falei, cara, tu é louco. Comparar esse livro com obras de Nelson Rodrigues, ele, bicho, mano, é porque leva para o lado sensual tão grande, tão intenso, tanto quanto Nelson Rodrigues falava. Né? Exato. E, assim, eu acho que eu vou tocar nisso tudo porque falar sobre sensualidade, sobre sexualidade, hoje em dia ainda é um tabu. As pessoas têm medo de tocar nesse assunto. Né? Logicamente que você não vai abrir para todo mundo ouvir. Né? Há momentos e momentos de se falar. Mas por que evitar de falar de um assunto que todo mundo precisa falar? Né? Eu costumo dizer que se você se cala em relação ao assunto, a mentira daquele assunto vai se tornar uma verdade. Então, se você mostra um ponto de vista verdadeiro daquilo, aquela mentira vai ser dissipada e a verdade vai permanecer. Né? Falar sobre aborto, falar sobre o negro, falar sobre o homossexual, é necessário falar hoje sobre isso. Mas as pessoas evitam falar, e muitas, quando falam de uma maneira tão deturpada que acaba confundindo a cabeça dos outros. Mas é preciso falar de tudo um pouco. Seja de Nelson Rodrigues, seja de Castro Alves, seja de Shakespeare, seja de Voltaire, sabe? Tem que ser um leque de assunto em que todo mundo possa interagir para daí sair alguma coisa boa. Mas as pessoas às vezes só querem falar de um tema. Exato. Monopolizar aquilo ali. É aproveitar a arte e não colocar muito intelecto. Às vezes o intelecto é o que atrapalha a arte. Então, Concordo. especialmente para quem escreve poesia. Poesia não tem a ver com a razão. Poesia tem a ver com a sensação, né? Você não coloca o intelecto para escrever, você coloca os seus sentimentos, né? Isso é o que é mais importante. A minha esposa falou para mim que ela disse, tem um poema que eu gosto muito, que está aqui na antologia Girassol, que é o Poeta Fingidor. Eu estava na escola uma vez, na escola tem a frase, né, de Fernando Pessoa, que é: o poeta, o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Essa frase ficou na minha memória por muitos anos. Nos intervalos da minha aula, toda vez que eu passava da minha sala para a cantina, era essa frase estampada na parede. Aí de um tempo, deixa eu ver se tem aqui a data, não tem a data. Aí, fingidor, fingir dor. O poeta é um fingidor. Aí minha esposa, mas como assim o poeta é um fingidor? Ele finge o que sente?
Às vezes, sim. Às vezes, nós que escrevemos fingimos para alcançar o escritor, ou para alcançar o leitor, para aquele leitor que está passando por um problema se sinta acolhido por suas palavras, nem que você não esteja sentindo aquilo, né? Às vezes, usar a inteligência demais, o intelecto, atrapalha a produção, né? Tem gente que quer escrever um texto enorme, cheio de palavras bonitas, que não tem sentido nenhum. Aí vem uma pessoa com 3 linhas, de uma frase só, transmite tudo aquilo que poderia ser transmitido. Fernando Pessoa, não dizendo que ele não era inteligente, mas ele foi esperto. Ele usou a palavra. O poeta é um fingidor. Realmente, o poeta é um fingidor. Ele finge. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que ele deveras sente. Ele não pode nem estar sentindo essa dor, mas ele vai mostrar que está sentindo essa dor para aquelas pessoas que o lerem e estarem sentindo aquela dor, se familiarize com ele também. Aí eu escrevi assim, o poeta é fingidor. Finge que não sofre para falar do amor. Quem nunca fingiu para falar do amor? Né? Ah, Finge tão completamente a dor que sente que acredita não sentir dor, pois se atenta a acalentar a dor da perda de seu amor, fingindo a sua dor. Às vezes a gente pede uma pessoa, não, eu vou tratar daquela dor que eu estou sentindo para fingir que eu perdi aquela pessoa, para fingir que eu não sinto essa dor. E os que leem o que ele escreve, sente a dor em cada palavra lida, mesmo que ele não esteja sentindo essa dor. Mas não a sua dor. Todavia, a dor do poeta finge dor. Além da dor que ele tem na sua alma, sem fingir a dor, como um poeta fingidor. E assim, nas andanças da vida, ele, o poeta, segue a enganar a dor. Nessas estradas de alegria e de amor, e só se preocupa em falar de amores, paixões, delusões e ilusões, e desamores, fingindo sempre a sua dor. Porque se eu não fingir a minha dor, como é que eu vou despertar algo bom naquela pessoa? Eu vou acabar fazendo com que ela se deprima também. Eu tenho que fingir minha dor, para que aquela pessoa, ao ler o que eu estou escrevendo, se sinta um pouco melhor. Porque se eu transmitir toda a minha dor no papel, quem está deprimido e for me ler, vai se deprimir muito mais, entendeu? Eu termino assim, esquecendo, escondendo e fingindo que a sua dor não lhe causa dor, sendo assim um poeta que finge dor, fingindo a dor para falar de amor, agora não somente do seu ex-amor. No final, ele acaba expressando sua dor. Então, a gente tem que usar da inteligência, como tu falaste, não ser tão intelectual, mas ser mais sentimental para alcançar o entendimento do leitor. Não adianta eu usar palavras difíceis se quem vai me ler não tem o mesmo grau de instrução que eu. Eu tenho que escrever de um jeito que quem for me ler me entenda também. Eu não preciso ser inteligente no que eu escrevo, eu preciso simplesmente passar o que eu estou escrevendo. sim. Eu acho que eu faço isso. Gibson, a Sidney Pella, ele faz uma pergunta para você que é a seguinte: você se considera um escritor eclético? Sim, porque hoje sim. Porque hoje eu trato de escrever de tudo um pouco. Né? Obrigado pela pergunta. Eu tento escrever de problemas sociais, em alguns textos que eu tenho escrito. Eu tento escrever da vida humana, né, em si só. Eu tento escrever das dores que nós sentimos, como eu acabei de falar. Eu uso da sensualidade e do erotismo para transmitir alguma coisa. Eu tenho textos que hoje eu escrevo para protestar de alguma coisa, né? Então, eu acredito que ser eclético é usar as palavras não somente numa única direção. A gente tem que usar a palavra de uma forma que possa transmitir uma mensagem sem perder a mensagem no final, né? Por exemplo, eu tenho um texto falando sobre Pantanal, na época que o Pantanal estava tendo queimadas. Então, você pegar o seu dom de colocar no papel e denunciar
um mal que está sendo feito pela natureza é algo muito interessante. Você pegar o seu texto e falar sobre o aborto, como num texto que eu escrevi recentemente, também é interessante. A gente não pode só escrever aquilo que a gente quer e gosta de escrever. A gente tem que escrever aquilo também que a gente não gosta de escrever, para alertar a população, alertar as autoridades do que está acontecendo. Se eu fosse escrever só o que eu gosto, eu não iria alcançar várias pessoas. Então, hoje eu posso escrever sobre política, hoje eu posso escrever sobre sociedade, posso escrever sobre amor, posso escrever sobre ódio. Então, assim, eu acho que ser eclético é você falar de tudo um pouco, né? E hoje eu estou conseguindo falar de tudo um pouco, né? Se, por exemplo, me dá uma palavra agora e amanhã eu te passo um texto, qualquer palavra. Não dizendo que eu sou muito bom nisso, mas eu consigo, né? Me dá 3 palavras com diferentes temas. Eu consigo, eu mostro que eu sou eclético nas palavras, porque eu posso traduzir aquilo que a pessoa está querendo em palavras, tá? Então, eu não posso me direcionar numa linha só. Eu acho que quem escreve e só fica numa linha, fica estagnado. A pessoa tem que abrir o leque de opções para abraçar vários leitores. Gibson, eu sei que isso é uma pergunta muito difícil para um autor, mas você conseguiria escolher alguns dos seus versos favoritos? É muito difícil, sabe, fazer esse processo. Para mim é difícil. Rapaz, qual que eu mais gosto? Depende da fase, do momento que eu estava, mas você consegue no geral, consigo hoje. Não é uma poesia, não é um conto. Eu acho que de tudo aquilo que eu já escrevi, esse conto é aquilo que eu olho, nossa, foi legal ter escrito isso. Está no meu livro, né? Não acho que não dá para ler porque ele é um pouco longo, mas a mensagem é o nome do livro, ou do conto. Eu acho que também não é nem tão longo assim. Deixa eu só ver se encontro aqui, só para te dar Tudo bem. um feedback dela. A mensagem. Não vou ler não, porque são 2 páginas, né? Então, essa mensagem aqui fala de um casal. Ambos estavam no hotel para festejar uma nova lua de mel, né? Um encontro romântico entre os dois. De uma hora para outra, o celular da mulher toca, falando que o encontro que tinham marcado não iria ser possível ir, porque aconteceu um imprevisto. A mulher estava no banheiro, o homem pega o celular e lê a mensagem. Cheio de ciúmes, quando ela sai do banheiro, ele com a arma na mão, a questiona que mensagem era aquela. E ela estava com o papel na mão para falar alguma coisa para ele. E ele, tão ciumento que estava, ela querendo falar para ele que não sabia que tipo de mensagem era aquela, ele dá 2 tiros nela. E ela cai no chão, com o papel na mão, morta. Pouco depois que ele dá esses tiros, uma outra mensagem. Desculpe, mensagem para o número errado. Digitei um número equivocadamente. Na mão dela caiu um papel com o resultado da gravidez. Ela estava grávida. Então, assim, quando eu passei esse texto para algumas pessoas lerem, e eu vi cair lágrimas dos rostos dessas pessoas, eu fui reler de novo o texto, ver o que tinha de tão forte para a pessoa ter chorado ali na minha frente. 4 ou 5 pessoas vieram falar que esse do livro era um dos mais perfeitos textos que eu tinha escrito, né? Porque o final, ninguém esperava que fosse esse. Eu acredito que a mensagem, seja aquele texto que eu digo, nossa, esse aqui eu consegui transmitir a mensagem que eu queria de um jeito que a pessoa não esperasse que o final fosse aquele. Porque quando eu escrevo um conto com um final que a pessoa pense em várias hipóteses,
e no final seja um só. Então, esse texto, a mensagem, fala é a menina dos meus olhos, digamos assim. Não Sim. porque 4, 5 pessoas disseram que choraram na minha frente, mas quando eu fui ler, eu percebi que quanto é um assunto tão atual, Uhum. a pessoa achar que está sendo traída pela outra, não Uhum. esperar que ela seja de a sua versão e já cometer hoje com a expressão feminicídio, né? Exato. Então, eu não sei se essas pessoas que choraram ao ler sofreram algum tipo de violência, né? Mas hoje eu vejo que é um texto bem atual, né? Foi escrito há alguns anos atrás e eu vejo que se eu for colocar de novo em algum outro livro, vai criar um impacto porque é um assunto que é muito delicado, né? Relacionamento entre duas pessoas, o ciúme e que acaba com a morte de um dos dois, né? Então, esse texto, a mensagem é aquilo que eu digo, não, esse eu consegui transmitir o que eu queria transmitir, é a menina dos meus olhos, aquilo que tudo pronto. Se eu vou Foi, enviar o livro para ti, eu digo para ti, ó, lê essa mensagem que é ótima. Eu indico essa mensagem. sim, foi exatamente o que a gente falou aqui na live, né? Quais são os temas que são mais difíceis, né? Mais desafiadores de serem trabalhados. E, de fato, falar sobre feminicídio, sobre essas tragédias, crimes de ódio, sejam por questões de gênero, questões raciais, são assuntos muito difíceis de serem escritos, porque é uma coisa que nós não gostaríamos que existisse, né? Mas, infelizmente, Uhum. é tanto que eu também uma vez escrevi um poema sobre, na época mandei para minha ex-namorada, e ela leu e ela disse que é um poema muito bonito, mas é pesado, né? É uma coisa difícil de ser trabalhada. Mas o desafio, né, de escrever sobre uma coisa desse tipo que a gente não gosta, causa desconforto, causa muito. Causa muito conforto. Então, como a gente já está há um bom tempo na live, vamos fazer o seguinte: fala para o pessoal que está nos acompanhando, onde é que eles podem encontrar os seus livros. Bem, as antologias encontra na editora, na Antologias Brasil. Quem quiser, você é só entrar na página e pedir. Na PC também tem algumas antologias. O meu livro, esse livro aqui, autoral, eu tenho alguns em casa, né, que eu prefiro passar diretamente para quem quiser, porque além de ir com uma dedicatória minha, vai com uma carta de agradecimento, né? Então, ainda tem alguns exemplares em casa, mas tem no site da Drago Editora, né? Na Amazon.com, nas Americanas. Então, em sites de livro você encontra para pedir, né? Você consegue adquirir. Eu não sei o valor ao certo nos sites, mas comigo eu estou cobrando 35 já com o frete, né? Uhum. Então, eu tenho ainda uns 10 exemplares em casa. Eu peguei pouco com a editora, porque eu sabia não, a logística de mandar para mim, o custo seria muito alto, né? Então, eu adquiri poucos. E antologias é entrar em contato na página de cada uma das editoras, a PC, no Instagram, a Antologias Brasil, que é a que eu gosto muito de fazer antologias. Eu já tenho algumas bem um certo sucesso, né, porque as pessoas elogiaram. E qualquer coisa, entra comigo no privado, fala comigo que eu dou mais informações sobre quem quiser adquirir os livros. Eu tenho outras antologias também aqui, né, que eu recebi em casa. Por exemplo, eu tenho dois dessa antologia do Festival de Lisboa, eu tenho em casa também, quem quiser adquirir, adquira. Eu tenho essa aqui, Todo Mundo em Casa, Reflexões de um Pet, que foi no período da pandemia, muito interessante também, a visão dos animais em relação aos seus donos, né? Porque o seu animal está olhando para você. É como eu digo, eles usavam focinheiras, hoje quem usa focinheira somos nós, né? Então, tem essa temática. A antologia do pai eu tenho também para quem quiser adquirir em casa. Então,
são alguns exemplares que eu ainda tenho em casa, né? É como eu te disse, lançar livro físico no Brasil é muito custo, onera demais o autor e não tem retorno financeiro. Então, antologia, para quem quiser divulgar seus trabalhos, é ótimo. Quem quiser adquirir, falar comigo que eu também tenho algumas, tá? Vamos aproveitar para fazer os agradecimentos finais. Então, Gibson, o espaço é todo seu. Pode Ok. agradecer. Cara, eu agradeço muito. Como eu falei para ti, é a minha primeira live, né? A anterior, que eu não considero uma live porque foi só um recital de poesias, foi no Festival Literário de Lisboa, foram só 10 minutos, onde eu pude recitar um único poema, falar um pouco de mim, mas ter esse bate-papo bem descontraído, falar de tudo um pouco, como se tivesse um do lado do outro conversando, muito bom. Obrigado pela paciência de ter me esperado por uma semana. Semana passada eu estava rouco e tinha tido uma crise de soluço, né? Adorei te conhecer, né? Estou curtindo muito a tua página. De vez em quando eu venho aqui na live, dou uma olhadinha e saio, porque às vezes não dá tempo, mas é um prazer imenso poesia e de literatura. Obrigado a quem participou, obrigado pela pergunta que enviaram, e qualquer coisa, entre em contato com o Rafael entre em contato comigo, entre em contato comigo, entre em contato com o Rafael, aí a gente vai trocando figurinha, a gente vai batendo bola literária, explicando o que é bom um e do outro. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Foi muito bom. E eu espero que isso também incentive você a participar de mais lives. Porque assim Sim, você já sim. vai se adaptando, já vai se acostumando e é um papo bem fluido, é assim mesmo. A intenção é essa, né? Aí, pessoal, Bom, assim, foi muito bom. Foi um ótimo papo. Adorei. para aqueles que nos acompanharam, agradeço a todos. Lembrando que esse bate-papo vai ficar disponível para vocês aqui na minha página do Instagram. Então, aqueles que infelizmente não puderam acompanhar desde o início, fiquem tranquilos, pois vocês vão poder assistir na íntegra, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês. Um forte abraço a todos e vejo vocês na próxima live. Então, eu vou trazer também algumas novidades também para o meu canal, Leitura e Imagem, no YouTube. Então, acompanhe tanto o meu canal, como também acompanhe a minha página aqui no Instagram. Ok? Vejo vocês Beleza. na próxima. Obrigado, Meu Gibson. querido. Tchau, Um tchau. abraço, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.